Salve, salve, querido nono ano! Estamos de volta com mais vídeo aula, né? Professor Euler, professor de matemática. Vamos dar continuidade aí na aula 1, né? Fizemos a nossa primeira aula do quarto bimestre e começamos a falar sobre gráficos, né? Tipos de gráficos. Então falamos aí sobre alguns tipos e hoje vamos dar continuidade e aplicarmos uma atividade para somar o conhecimento. Então nós tivemos aí, aprendendo sobre o gráfico de colunas, né? O gráfico de barra, o gráfico de linhas e o gráfico de setores, né? Aprendemos sobre eles, a diferença de cada um, como se aplica, e também fizemos aí uns exemplos, né? Para resolvermos na verdade uns exemplos para entender como é que é feito a análise em determinado gráfico. Muito bem, então na nossa aula de hoje nós vamos fechar aí essa primeira parte, né, que falamos sobre gráfico. Nós vamos identificar mais dois tipos, né, que vocês vão acompanhar utilizando o livro de vocês. Então vocês vão pegar o livro de vocês aí na página de número 7 e acompanhar. Então pegue aí a sua agenda, escreva aí as páginas que vão ser trabalhadas, as questões que vão ser solicitadas, uma caneta, um caderno, né? Deixa o caderno também aí no celular para você copiar os exemplos e com certeza acompanhar as questões no livro de atividade, né? O livro de atividades ele vai ser utilizado como resolução de algum exemplo aí para você conseguir entender, né, melhor o nosso assunto. Então nós vamos pegar aí a página 7 e vamos falar sobre o pictograma, né, que é um outro tipo de gráfico. Então na nossa aula número 1 nós fizemos aqui uma lista, vamos continuar com essa lista aqui, nono ano. Então vamos lá, nono ano, matemática, vamos falar de matemática e vamos colocar aqui a série de vocês. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar tipo de gráfico, né? Então, tipos de gráficos, continuação da aula número 1, né? Então, os tipos de gráficos. Ok. Então, nosso primeiro tipo de gráfico aí é o pictograma. Olha só, pessoal, vamos acompanhar a leitura, né, da definição aí do pictograma. Os pictogramas utilizam figuras, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável envolvida. Por exemplo, ao lado temos a relação da quantidade de brinquedos arrecadados pelo aluno do 6º ou 9º ano de uma escola para que sejam doados a uma instituição que atende crianças carentes. Então, como nós falamos na nossa primeira aula, existem algumas regrinhas aí para a construção de um gráfico. Quais são elas, professor? Nós temos que saber o período, né? Temos que escolher a amostra da população, né? O que foi estudado, a utilização adequada da escala, a fonte das informações, né? E a data, a legenda explícita, né, e o tipo de gráfico utilizado. Então, nesse caso aí, nós vamos falar do pictograma. Ele é representado aí na página 7, na lateral, né, você pode observar que temos aí a representação da quantidade de brinquedos arrecadados por uma turma. Então, corresponde a 4 brinquedos. Nós temos a figura aí, eu acredito que é de um quebra-cabeça, né, de montagem. Ver aqui. Isso. Nós temos a cor verde correspondente a 2 brinquedos, né? Isso aí é uma legenda, pessoal. E a cor vermelha corresponde a um brinquedo. Então, observem aí, pessoal, que na página de número 7, esse exemplo aí, ele é o exemplo que nos dá o conceito de pictogramas. Então, pictogramas nada mais vai ser utilizado para representar, são pequenas figuras, né? Por exemplo, muitas vezes é carro, muitas vezes é bola.
Enfim, são figuras que representam aí no gráfico para você, a variável para você fazer o estudo e a análise. Então nesse caso aí, ó, ele representou aí por cada pedacinho de bloco, né? Esses pequenos pedaços de bloco representam aí cada uma quantidade de brinquedos. Então vamos responder as perguntas que temos aí, a letra A, B e C, analisando o gráfico, né? A letra A: quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos? Então nós vamos contar, né? Cada coluna dessa aí, né? Nós vamos contar a quantidade de brinquedos, né, que foram arrecadados. Então a primeira, se você pegar e contar, né? Vamos fazer a contagem, ó, nessa primeira aqui. Nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a primeira é 8. Então nós temos a letra A. A primeira é 8, que multiplica pela quantidade de brinquedos. Essa cor aí laranja, essa primeira figura, cada brinquedo representa 4, né? Então nós temos 8 vezes 4. Mais a outra figura aqui do lado, né? Se contarmos aqui do sétimo ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então temos 13. 13 que irá ser multiplicado pela quantidade que está em vermelho. Cada brinquedo em vermelho multiplica por 4, né? Vai multiplicar por 4, porque temos aí a figura laranja, que multiplica também por 1, que temos a figura vermelha, certo? Então 4 tem figura laranja e 1 é figura vermelha. Mas temos a próxima figura, que também tem laranja e verde, ó. Do oitavo ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7, né? Mais 1, 8. Na verdade são 8. Então 8 que multiplica pela quantidade de figura vermelha ou laranja, né? Que é 4 vezes a figura verde. Nesse caso, a figura verde representa igual a 2 brinquedos. Então, 2 brinquedos. Mas, ainda tem mais, a última figura, né? A última figura que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 16, né? Então, 16 vezes o número de figuras aí, que nesse caso é 4. Muito bem, 4. Então, aí temos todas as informações dessa questão. Agora é só resolvermos essas adições, né? Então, resolvendo aqui a primeira multiplicação e depois a adição, vamos lá. 8 vezes 4, 32. Mais 13 vezes 4, vezes 1, né? 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 13 é 52. Mais 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. Mais 4 vezes 16, 64. Agora basta somarmos isso aqui, né, para poder encontrarmos a quantidade de brinquedos. Então 32 mais 52 vai dar 84. 84 mais 64, 88. 88 mais 60 vai dar 128. 128 mais 64 dá 188, 192. Então 192 brinquedos, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, confirmando. 32, 4 vezes 1. Ah não, gente, aqui é mais 1, desculpa, aqui é mais 1.
Então é 53. Então 13 vezes 4 aqui vai mudar. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 53. Tá, vamos ver aqui do outro. É a mesma coisa, aqui não é vezes, aqui é mais. Está somando mais duas unidades. 16 vezes mais 2 dá 18, né? 18 mais 16 vezes 4. Pronto. Então somando agora, vamos somar novamente, estava errado essa soma. 32 mais 53 dá 85. 85 mais 18 dá 95. 103. 103 mais 64 dá 167. Então vamos ver agora se está tudo certo. 32, vamos lá. 32 mais 53 mais 34. Ah, aqui é 34. Aqui é 34. Mais 8 vezes 4, 32. 13 vezes 4 dá 52, mais 1, 53. 8 vezes 4, 32. 32 mais 2, 34. 16 vezes 4, 64. Agora sim, né? Então somando não dá esse valor. Somando aqui vamos ter 50 mais 30 dá 80. 80 mais 5, 85. 85 mais 4, 89. 89 mais 3 dá 100. 89 mais 34 mais 64. Vou somar aqui direto. Então 8 mais 9 dá 17. Vai 1. 8, 9, 12, 19. 187. Está dando alguma coisa errada aqui com problemas dali. 32, 53, 34, 104. Vamos ver aqui. Não está batendo aqui com a resposta do nosso livro. Então vamos ver aqui. 32, 53, 34, 64. 5, 9, 13. Vai 1. 4, 9, 12, 18. 183. Agora sim. Então vai dar 183. Então a nossa soma aqui, ó, é 183. Então a pergunta é: quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos? Foram arrecadados 183 brinquedos. Ok? Está sendo complicado bem aqui, ó. 8 vezes 4, 32. 13 vezes 4 dá 52, mais 1, 53. 8 vezes 4, 32, mais 2, 34. 16 vezes 4, 64. 32 mais 53, mais 34, mais 64 dá 183. Ok, vamos fazer agora a letra B. O nono ano arrecadou quantos brinquedos a mais que o sétimo ano? Então, o nono ano ele arrecadou, o último ano, nesse caso é 64. Isso aqui, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então é o nono menos quem? Menos o sétimo, né? Então 6 e o sétimo. Sétimo é 53. Então subtraindo 4 menos 3 é 1. 6 menos 5 é 1. 11. Então a pergunta é: o nono ano arrecadou quantos brinquedos a mais que o sétimo ano? 11 brinquedos a mais, né? Deixa eu colocar aqui, pessoal. 183 brinquedos. Vamos colocar aqui a resposta. 183 brinquedos. E aqui nós vamos ter 11 brinquedos. Muito bem. Fizemos aí, ó, letra A e letra B. Temos a letra C. Quais turmas arrecadaram mais do que 32 brinquedos para doação? Mais do que 32 brinquedos foi o sétimo, oitavo e nono, né? Mais que 32. Ó, 32 e o sexto. Então, o sétimo, o oitavo e nono, né?
sexto não foi. O sexto ele deu igual a 32. Então, mais do que 32, o sétimo, oitavo e nono anos. Ok? Então fizemos aí a análise, né, desse gráfico aí, pictogramas. Então, pessoal, nós vamos aprender muito mais quando vocês tiverem questões que envolvam esse tipo de gráfico. Lá no caderno de atividades vocês vão ter a oportunidade de ter mais questões. Nós temos o último aí. O último é o histograma, né? Então vamos apagar aqui o nosso exemplo, né? E vamos fazer agora o estudo dos histogramas, que é o nosso último tipo de gráfico aí nessa página. Então, os histogramas, né? Muito bem, Nuno, vamos lá. Olha só, os dados de uma tabela de classes podem ser representados em um histograma, que é um gráfico. Façam aí ó, uma marcação aí nessa definição, que é um gráfico, né, formado por retângulos justapostos, unidos. A largura de cada retângulo representa a amplitude de cada classe e a altura corresponde à frequência de cada classe. Então nós temos duas definições aí, ó, amplitude e frequência, né? Nós vamos aprender muito mais sobre amplitude e frequência no próximo tópico. Então, no exemplo a seguir, a tabela ao lado mostra a renda mensal dos funcionários de uma empresa. E em seguida, esses dados são apresentados em um histograma. Na tabela constam 6 classes na mesma amplitude, usando o símbolo, tá aí o símbolo lateral, né, para indicar o intervalo, por exemplo, 3 intervalo 5 representa a classe de funcionários com renda maior do que ou igual a 3 salários mínimos e menor do que 5 salários mínimos. Também podemos aumentar esse intervalo como 3 aberto em 3 ou fechado em 3 e aberto em 5. Então, estão incluídos todos os números de 3 a 5, com exceção do 5, para verificar essa situação aí, tá, pessoal? Então, agora observe, o histograma corresponde à tabela anterior. Nós temos aí a renda mensal dos funcionários, né? Observem aí, ó, na lateral, as informações. Nós temos aí o número de funcionários, a frequência, né? No caso, vai de 0 a 11, e a faixa salarial em salário mínimo, que vai de 1 a 13. Varia de 1 a 13, né? Então, temos aí as perguntas relacionadas a essa imagem, né? A essa figura. Olha só, vamos fazer a nossa análise. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Então, nós vamos pegar aí, ó, o total de funcionários que trabalham nessa empresa. E como é que a gente vai descobrir, professor? É só olhar para a informação do gráfico. Então, no primeiro momento, nós temos aí quantos funcionários? O gráfico vai de 0 a 4, né? Então, 4, né? Mais outra informação, ela vai de 0 a 6, né? Então é 6. Mais outra informação, ela vai lá em 8. Isso aí tá simples, porque tá tudo ligado com pontinhos, né, gente? Depois o próximo, de 7 a 8, varia em 7. Varia em 10, né? Depois o próximo varia em 7. E o último varia em 3. Então, essa aqui é a soma de todos os funcionários, é igual ao quadro de funcionários dessa empresa. Beleza? Então, vamos lá. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 18. 18 mais 10, 28. 28 mais 7 dá 35. 35 mais 3, 38. Então, 38 funcionários, né? Nessa empresa. Então, 38 funcionários.
Então a pergunta é: quantos funcionários trabalham nessa empresa? Então nessa empresa trabalham 38 funcionários. Ok, pessoal? Tranquilo? Então observe aí que nós pegamos a soma de todos os funcionários e encontramos o total de funcionários dessa empresa. Temos a letra B. Quantos funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos? Então, olha só, 5 salários mínimos está na frequência aí da faixa salarial aí embaixo, né? No sentido horizontal. Então, vamos ver. Cinco salários mínimos é o que está abaixo de entre 1 e 5, né? Então, entre 1 e os 5 salários mínimos, temos qual informação? Temos o 4, né? 4, mais nós temos também o 6, correto? 4 e 6. Eles estão, no caso, na faixa entre 5 salários mínimos. Então, está entre 1 e 5, né? Então, 4 mais 6 é igual a 10. Então, a pergunta é: quantos funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos? Então, a resposta é 10 funcionários. Ok? Esses 10 funcionários, eles recebem menos do que 5 salários mínimos. Agora nós temos aí a letra C. A letra C. Vamos lá. Quantos funcionários recebem pelo menos 5 salários mínimos? Pelo menos, né? Então aí nós vamos fazer o nosso estudo da frequência relativa, né? Das 4 classes. No caso, depois de 5, né? Então temos aí, depois de 5 nós temos o 8, né? O 10, o 7 e o 3. Então vamos somar esses aqui, né? Porque esses dois têm 5 salários mínimos. Isso aqui é mais de 5 salários. Então vai ficar 8 mais 10 mais 7 mais 3. Então, somando 8 mais 10 dá 18, 18 mais 10 dá 28. Então, a resposta é: quantos funcionários recebem mais de 5 salários mínimos? 28 funcionários. Ok? Então, temos aí 28 funcionários. Agora nós temos a letra D. Qual o percentual aproximado de funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais? O percentual, ele quer saber a porcentagem, né, pessoal? Então, de 9 salários mínimos ou mais, temos aí o percentual de 7 e 3, né? O 7 e o 3, eles são os únicos que recebem mais que o salário mínimo. Então, 7 mais 3 é igual a 10. Como ele quer saber o percentual, nós vamos pegar aqui, o 10 e dividir pelo total de funcionários. Então, esse caso aqui vai duplicar em 10 dividido por 38. E quanto que é 10 dividido por 38, professor? É 3,8. 3,8 é a mesma coisa que... Deixa eu ver aqui. Aqui só conferir isso aqui. 10 dividido por 38. Não dá 3,8 não. Isso aqui dá... Se fosse ao contrário, assim, né? 10 dividido por 38, então vai ficar 100, 0,1. 38 vezes 3 vai passar de 100, então é 2, né? 2 vezes 38 dá 7. 2 vezes 16 vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 76. 10 vezes 6, 4. 9 vezes 7, 2. Aí vai 240 dividido por 38. Vai dar 5, vai dar 150, 5 vezes 40, vai dar 190. 6, vamos ver 6.
6 vezes 8 dá 48, vai 4, 6 vezes 3, 18, e 4, 22, 10 menos 8, 2, 9 menos, ou 3 menos 2, 1. Então vai dar 0,26, né? Isso aqui vai sobrar um resto. Então vai dar 0,26. Então isso é 26%. Ok? Então 0,26 vai nos dar como 26% dos funcionários recebem o nosso salário mínimo. Ok? Beleza? Então nós fizemos aqui a média percentual, ou seja, a porcentagem. Muito bem, pessoal. Então fizemos aí ó, o nosso estudo, né? O nosso estudo em relação a essa questão. Agora eu convido você a pegar o seu livro de atividades. Pegue seu livro de atividades e vamos fazer aí um estudo na questão, vamos ver aqui. Vamos lá. Um estudo na questão, na página, na verdade, número 5, na questão número 1, né? Uma questão de Enem. Vamos fazer o nosso estudo aí nessa questão. Então, já que você vai fazer apenas uma análise, né? A gente vai fazer apenas uma análise, eu vou apagar esse quadro. E aí nós vamos fazer nosso estudo lá na página de número 5, no livro de atividades. Então você vai pegar o seu livro de atividades aí, vai pegar uma grafite, vamos lá fazer umas questões aí que são difíceis, né? Que eu escolhi que vocês vão ter dificuldade de resolver. Então, vamos na primeira questão, uma questão de Enem, né? O gráfico, o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1, né? A gripe A, H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Então nós temos aí o gráfico, né? E esse gráfico aí é o gráfico de barras, né? Observe aí no sentido horizontal. Então nós temos o gráfico de barras horizontais. Vamos ver em relação às informações que nós temos aí. Número da campanha contra a gripe H1N1. Adultos entre 20 e 29 anos está aí entre 40%. Gestantes, mais de 50%. Doentes crônicos, mais de 50%. Indígenas, mais de 60%. Crianças de 6 a 2 anos, mais de 80%. E trabalhadores da saúde, 100%. Foi a única classe aí que conseguiu ser vacinada, né? Então essa informação da revista Época, no dia 26 de abril de 2010, né? Adaptada. Então, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, aqui está mais exposta ao vírus da gripe H1N1. É a categoria D. Letra A, indígena. Letra B, gestantes. Letra C, doentes crônicos. Letra D, adultos. E letra E, criança de 6 meses a 2 anos. Professor, uma questão simples, né? Mas muita gente acaba errando. Por quê? Porque pensa no sentido de número de dados, né? Que o valor a ser estudado é o valor que está mais próximo aí. Mas na verdade a pergunta é: qual é a categoria que está mais exposta ao vírus? Então, aquilo que está sendo mais exposto é aquela população que foi menos vacinada, né? Nesse caso aí, ó, nós temos a população menos vacinada, né, com menos índice de vacina, foi os adultos de 20 e 29 anos. Então, é a letra D a nossa opção correta. Ok? Beleza? Temos agora a segunda questão. Então, essa primeira questão, a correta é a letra D, né? Temos a segunda questão, que é outra questão do Enem, que eu escolhi as questões do Enem para a gente trabalhar, para poder não tirar dúvida. Temos 3 ou 4 questões de Enem para a gente resolver. Olha só,
A segunda questão. De acordo com o relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representa no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representado no gráfico foi de letra A, 192, letra B, 240, letra C, 252, letra D, 320 ou letra E, 420. Então, pessoal, nós vamos ter que pegar as informações aí desse gráfico. Olhando aí para esse gráfico, que gráfico nós temos aí em nossa frente, né? É um gráfico de pictogramas, né? Ou seja, está sendo representado através de figuras, né? Nesse caso é carro elétrico. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise, né, nos dados aí da questão. Então, no ano 2016, houve um aumento de 360 carros em relação a 2015. Bom, como esse aumento é representado por 3 carrinhos, podemos afirmar que cada carrinho representa 360 dividido por 3, né? Então, nós temos aí o gráfico, vamos colocar aqui a questão para a gente resolver ela bem legal. Aqui no nosso gráfico. Vou colocar assim, né? Nós temos aí, ó, 4 anos, né? 2014, 2015, 2016. Aqui nós temos o número de carros, né? Ok. Então, aqui nós temos nesse ano 2014, 2015, 2016. Em 2014, observe que tem apenas um carrinho aqui, né? Em 2015 são quantos? 2 carrinhos. Esses 2 carrinhos são muito legais, né, gente? Aqui é uma Kombi. Pessoal, não vão rir da minha figura, tá? E no ano 2016 foram 5, né? Então aqui foi mais quantidade de carros, né? Os carros estão muito lindos. Só para te representar aqui, isso aqui está crescendo o carro. É uma Kombi. Vamos lá fazer aqui mais uma figura. E mais essa figura aqui para a gente terminar. Ok. Então, desculpem aí pelos carros, mas é só para a gente entender o nosso exercício, né? Para a gente ficar admirando os carrinhos, né?
Olha só, o que nós temos aí, gente? No ano 2016, foram 5 carros, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2015 foram 2 carros, 2014 foram 1. Então nós podemos ver que no ano 2016 houve um aumento de 360 carros em relação a 2015. Então, o que nós podemos fazer? Que com esse aumento é representado por 3 carrinhos, né? Podemos afirmar aí, ó, que cada carrinho representa 360 dividido por 3, ou seja, cada carrinho representa 120 unidades. Então nós temos aí 360 dividido por 3, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então cada carrinho aqui representa 120 unidades. Por quê? Olha a questão fala, ó. O mercado de veículo elétrico atingiu o novo marco de 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis na categoria, né? Então, no Brasil, a marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano 2016, superando em 360 unidades. Então, 360 unidades vai ser a marca de 2016, dividido por 3. Isso é igual a 120. Bom, então, a média da produção nos 3 anos vai ser a seguinte, né? Nós temos aí, cada carrinho desse equivale a 120. Então, vamos colocar aqui no lado, né? Quanto vale cada carrinho, né? Quanto vale cada situação desse carro. Se cada carrinho vale 120, esse aqui vale 120. Esse aqui, ó, 120 mais 120 vai dar 240. E esse aqui, ó, 120 mais 120 mais 120 mais 120 mais 120. Então, 12, 24, 36, 48, 48 mais 12, 60. Então, dá 600 carrinhos. Como ele quer a média, né, desses 3 elementos, então vamos calcular. Média é igual a 600 mais 240 mais 120. Dividido por quanto? 1, 2, 3. Então a média é igual 600 mais 240 dá 840. 840 mais 100, 940. 940 mais 20, 960. Dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 3 é 2. E 0 repete. 320 é a média em relação aos carrinhos, ok? Então a pergunta é: a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de letra A, 192? Não. Letra B, 240? Não. Letra C, 252? Não. Letra D, 320? Sim, foi 320. Ok? Então fizemos aí, ó, mais uma questão do Enem, né? E aí nós vamos fazer a terceira questão também do Enem. Então, apagando aí a nossa questão número 2, já deu para você copiar, né? Vamos lá para a questão número 3, questão de Enem, pessoal, questão muito importante aí para você que futuramente vai fazer o Enem, né, para ingresso na faculdade, né, no ensino superior. Então, terceira questão, o gráfico compara o número de homicídios do grupo de 100 mil habitantes entre 1995 e 1998, então 3 anos aí é o gráfico, né? Nos Estados Unidos, em estados com e sem pena de morte. Então nós temos aí a cor laranja é o estado com pena de morte, a cor verde é os estados sem pena de morte. Bom, nós temos aí a letra A, né? Com base no gráfico pode afirmar-se que, letra A taxa de homicídios cresceu apenas nos estados sem pena de morte. Pessoal, vamos ver os anos, né? Pena de morte é a que está de laranja, vamos ver em 95. Em 95, os casos foram
foram mais de 36, né? Então, temos aí a letra A, em 95, foi maior do que 35. Em 96, foi igual, né, a 35, igual a 95, né? Então, maior que 35 também. Em 97, foi menor, né? O maior que 30. Em 98, foi menor que 30. Então, eu pergunto aí para vocês: a taxa de homicídios cresceu apenas nos estados sem pena de morte? Não, né, pessoal? Se nós pegarmos em comparação aí, ó, os estados com pena de morte, temos aqui também crescimento. Então a letra A não é. Temos a letra B. Nos estados com pena de morte, a taxa de homicídios é menor que nos estados sem pena de morte? Então, nos estados com pena de morte, a taxa de homicídios é menor que nos estados sem pena de morte? É só você contar aí, ó. Mais ou menos 35, né? Mais 35 dá 70, mais 30 vai dar 100, mais 28 vai dar 128. Então a letra B também não é. Letra C. No período considerado, os estados com pena de morte apresentam taxa maior de homicídio. Então no período considerado, no caso aí de 95 a 98, esse período, né? Os estados com pena de morte apresentam taxa maior de homicídios? Sim, apresentam, porque olha só, em 95, se compararmos os dois, né, com pena de morte e sem pena de morte, é maior. Em 96 também é maior. Em 97 é maior. Em 98 é maior. Então a letra C é correta, né? A letra D. Entre 96 e 97, taxa de homicídio permaneceu estável no estado com pena de morte? Entre 96 e 97. Não, gente. A 96 foi maior do que 97, né? Então é errado a letra D. Letra E. A taxa de homicídio nos estados com pena de morte caiu pela metade no período considerado? Com pena de morte. Então, com pena de morte, caiu pela metade? Também não, né? Não caiu pela metade. Então, a correta aí é a letra C. Beleza? Então, a letra C é a correta. Então, vou deixar a quarta questão com vocês, né? Para ficar mais fácil para vocês aí. Então, fizemos a primeira questão, a segunda e a terceira do livro de atividade, questões de Enem, né? A primeira questão foi a letra D, a segunda questão foi a letra D e a terceira questão foi a letra C. Beleza? Tranquilo? Nono ano? Então, nossa aula de hoje, ela foi feita para nós entendermos aí sobre o histogramas e o pictogramas, né? É claro que a gente vai entender muito mais quando formos aplicarmos isso na atividade, né, e ver a figura, a imagem. Não dá para ficar explicando porque não tem uma fórmula geral, existe só apenas a análise. Você vai analisar as informações de determinada questão e aí a gente vai resolver de acordo com a informação que está descrita lá, como a gente fez aqui agora, né? A gente vai descartando aí, até uma sugestão, pessoal. Questão de estatística, você vai descartando aquilo que é inverdade, tá bom? E aí você vai chegar na verdade. Bom, então, não esquecendo, novamente, confirme a participação de vocês aí nas aulas e mande: professor, estou assistindo essa aula aí, eu quero compartilhar, por exemplo, uma dúvida, eu quero tirar minha dúvida, que aí eu vou estar pronto para lhe ajudar, tá bom? Então, não esqueçam de confirmar a participação de vocês na nossa aula. Bom, continuamos na próxima aula o assunto de
probabilidade. E até mais, né? Probabilidade não, estatística. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.